Nossa Senhora revela, por fim, um terceiro segredo. Esse terceiro segredo, ela diz que a Lúcia podia contar para os primos, para o Francisco, ele podia saber, mas ela disse: isso aí você vai dizer só ao bispo. E a Lúcia escreve esse segredo, e esse segredo, ele acaba sendo transcrito e enviado ao bispo de Leiria. O bispo de Leiria envia o segredo ao Papa, e o segredo fica sob sigilo. Nossa Senhora vai dizer à irmã Lúcia claramente. Ela faz alguns pedidos. Primeiro pedido, que a Rússia seja consagrada ao seu Imaculado Coração, para não espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora, muita gente, quando fala de Fátima, diz assim: Nossa Senhora não falou do comunismo, né? Nossa Senhora não usou a palavra comunismo, mas Nossa Senhora fala dos erros da Rússia. É bastante óbvia a interpretação. Assim como na Sagrada Escritura, você não vai encontrar a palavra purgatório, mas é óbvio que o purgatório existe, porque a Sagrada Escritura comprova. Então, não é pelo fato de Nossa Senhora não ter usado o termo que isso enfraquece aquilo que ela quis dizer. Os erros da Rússia. O que a Rússia implantou no mundo? O veneno do comunismo em 1917. E aí Nossa Senhora fala que se os pedidos fossem atendidos, eles teriam um tempo de paz. A Rússia se converteria. Mas se não atendessem, Nossa Senhora foi precisa. Nossa Senhora aparece no pontificado de Bento XV, e Nossa Senhora fala claramente para a irmã Lúcia, no pontificado de Pio XI, que não tinha sido eleito, o cardeal Achille Ratti não era ainda o Papa. Ela diz: no pontificado de Pio XI virá outra guerra pior ainda. Pior ainda. E a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Então Nossa Senhora pede essa consagração. E no terceiro segredo, Nossa Senhora faz uma recomendação de que o segredo não fosse publicado antes de 1960. De 1960. Mas que deveria ser publicado ali, naquela data, naquele momento. Pio XI leu o segredo. Como se referia à década de 60, ele não se preocupou. Pio XII leu o segredo. Pio XII, quando leu o segredo de Fátima, Pio XII desmaiou. João XXIII, quando foi eleito Papa, leu o segredo. João XXIII disse que o segredo não se referia ao pontificado dele e resolveu não publicá-lo, apesar da recomendação de publicação em 60. João XXIII ele fica Papa em 58, quando Pio XII morre. Pio XII morreu dia 9 de outubro de 58. João XXIII fica Papa em 58 e vai governar a Igreja até 62. 62, no meio do Concílio Vaticano II, João XXIII falece, é eleito Paulo VI. Paulo VI também se decide a não mencionar o segredo. Paulo VI, inclusive, ele teve a oportunidade de falar diretamente com a irmã Lúcia. Os bispos de Portugal tentaram promover esse encontro, ele nunca quis conversar com a irmã Lúcia. Paulo VI ele só cumprimentou a irmã Lúcia, mas nunca falou com ela. O Papa que fala com a irmã Lúcia foi João Paulo I, o Papa Luciani, quando ele ainda era cardeal, estando em visita a Fátima, a irmã Lúcia manda um recado. Ela estava já na clausura do Carmelo de Coimbra, e ela manda um recado ao futuro Papa, né, de que precisava falar com ele, e nesta conversa ela profetiza que ele seria eleito o sumo pontífice. E João Paulo I
que visitou Fátima, era entusiasta até das mensagens de Nossa Senhora em Fátima, morre depois de 33 dias de eleição. Paulo VI morreu dia 6 de agosto de 78, João Paulo I foi eleito em seguida, e depois de 33 dias ele morre. Dia 16 de outubro de 78, é eleito João Paulo II. João Paulo II se inteira da questão do segredo, só vai permitir a leitura do texto da visão do segredo no ano 2000. Mas há aqui uma controvérsia, e ela é verdadeira, e quem comprova, vou até sugerir aqui como fonte de leitura, leiam o livro, procurem o livro, Il Quarto Secreto di Fátima, de Antonio Sotti, né? É um autor italiano, e ele comprova com uma vastidão de documentos de que o texto lido no ano 2000 em Fátima se trata apenas do texto da visão. Então não é um texto falso, é um texto genuíno, é autêntico, mas ele é o texto da visão do terceiro segredo. Porém, como se trata de uma visão profética, toda visão profética ela não é muito clara. E Nossa Senhora explicou aquilo que as crianças viram. Então existe um rescrito, um adendo a esse segredo com as explicações de Nossa Senhora. Vocês podem ver que o próprio texto do segredo, que está no site do Vaticano, Nossa Senhora vai dizendo várias coisas, né? Por exemplo, lá no finzinho do texto vai dizer: o dogma da fé não se perderá em Portugal, etc, etc. O etc, etc, são as explicações a respeito do segredo. Então, este texto, ele não foi publicado. A tese deste autor italiano, Antonio Sotti, é de que um terceiro segredo, e ele junta as várias falas da irmã Lúcia e as várias falas de pessoas que tiveram acesso à irmã Lúcia. Então ele junta as peças do quebra-cabeça e ele diz: olha, o terceiro segredo, nós não sabemos exatamente do conteúdo lá, da explicação que Nossa Senhora dá, mas dá para intuir do que Nossa Senhora fala. E do que Nossa Senhora fala, segundo Antonio Sotti? Da crise da igreja. A crise da igreja. Que aí é mais ou menos no rumo da aula aqui que o Lucas Lancaster deu aqui para vocês, falando da crise ariana. Vocês lembram dessa aula aqui do CDB? Que o Lucas ele faz o paralelo da crise ariana e fala um pouco da crise atual, em que nós estamos. Então, é dentro deste panorama da crise. O Antônio Sotti diz, então, o segredo ele se refere a isso. O cardeal Ratzinger, no fim da década de 80, numa entrevista que ele deu, foi perguntado sobre o terceiro segredo, ele disse com todas as letras, o terceiro segredo não se refere a uma guerra, a eventos políticos, a nada disso, ele fala sobre a igreja. Então, por aí já dá para se ter uma noção que ele fala mais claramente deste processo que o próprio Paulo VI chamou de autodemolição da igreja. Paulo VI, quando ele faz aquele célebre discurso falando da fumaça de Satanás no templo de Deus, ele fala do processo de autodemolição da igreja. Então, o segredo de Fátima parece caminhar neste rumo. Então, mesmo que a igreja nunca publique isto, pela situação é possível intuir que o segredo esteja justamente aí. Mas Nossa Senhora já deu o caminho e deu as armas. Qual é o caminho? Voltar-se para Cristo. Façam tudo o que Ele vos disser. Imitar a Cristo. Quanto mais confessamos, quanto mais comungamos, mais nós nos conformamos a Cristo. Conheçamos a doutrina católica e moldemos a nossa vida na doutrina que é divinamente revelada e instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Os membros da igreja podem ser maus, podem ser pecadores, mas a igreja é instituição divina e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.